Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela se refere aos fatores sorte e azar. Existe aquilo que a gente chama de sorte? Existe aquilo que a gente chama de azar? Ou são conceitos muito mais amplos do que o que a gente pode imaginar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou ler agora na íntegra o texto que eu escrevi para a página, no qual eu vou comentar agora em seguida, salientando que essa opinião é uma opinião muito minha a respeito de sorte ou azar, é a minha opinião. E você, peraí que tá. E você tem todo o direito de concordar ou discordar daquilo que eu vou falar agora. Eu vou ler aqui na íntegra o que eu escrevi. Vamos lá então. Sinceramente, eu acredito no fator sorte. Consequentemente, tenho que acreditar no fator azar. Muitos dizem, eu faço a minha própria sorte, ou eu faço o meu próprio destino. E creio que essas pessoas estão 90% corretas. Pois são suas vibrações, pensamentos, atitudes e intenções que te levam a trilhar a vida, com o livre-arbítrio de cada um e as consequências que virão. Porém, existem situações que escapam totalmente de nossas ações, vibrações e anseios, e ocorrem sem que tenhamos qualquer controle deste acontecimento, que pode ser bom ou ruim. Será que esses acontecimentos poderiam ser chamados em um conceito mais amplo de sorte ou azar? Ou vai muito além disso? Como disse o nosso campeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, ele disse uma frase muito significativa que tem tudo a ver com isso que eu estou falando agora. Ele disse da seguinte forma: somos insignificantes. Por mais que você programe a sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. E ele foi um grande exemplo disso. Pois bem, como eu disse, eu acredito que existe sorte. Eu acredito que existe azar, tá? Quando as pessoas falam que elas fazem a sua própria sorte, como eu disse no texto, elas estão 90% corretas. Pois como disse o próprio Ayrton Senna nessa última frase, a qualquer momento tudo pode mudar. Esse a qualquer momento tudo pode mudar seria algum tipo de fato que ocorreu. Esse fato ele pode ser bom ou pode ser ruim. Então, consequentemente, pode ser um fator de sorte ou um fator de azar. Quando a gente diz que a gente faz a nossa própria sorte, a gente faz, tá? Pois a gente sempre tem a intenção de evoluir, de crescer, de prosperar, de fazer as coisas certas. Todas as ações são impelidas por boas intenções, aquele ato de fazer o que é o correto. Isso na maioria das vezes e na maioria das pessoas, né? Deixar isso muito claro, pois a toda regra existem suas exceções. Então assim, a gente trabalha, a gente produz, a gente estuda, a gente batalha, a gente luta, a gente adquire conhecimento, a gente tem experiências. Tudo isso para quê? Para evoluir, seja no campo material, seja no campo astral. E quando a gente faz esse trabalho, quando a gente trabalha, a sorte vem. Quando a gente vibra, a sorte vem. Quando a gente pensa naquilo que é o melhor para nós e para o universo, a sorte vem. Então assim, nós fazemos a nossa própria sorte? Sim. Nós contribuímos para fazer a nossa própria sorte. Mas, né? Como eu disse, 90% dessas pessoas estão corretas, mas e esses 10%, o que acontece? Né? Ou seja, melhor dizendo, essas pessoas estão 90% corretas e aqueles 10% de que elas estão incorretas. O que seria isso?
Acho que é justamente que cabe uma sorte repentina ou um azar repentino. Aquilo que simplesmente vem para você. Sem que você tenha trabalhado para isso, sem que você tenha vibrado para isso, sem que você tenha estudado para isso. Algumas coisas simplesmente acontecem na sua vida. Acontece, tá? E esse acontecimento pode ser bom, um ato de sorte, ou pode ser ruim, um ato de azar. É nisso que entra o meu conceito de sorte ou azar. Aquilo que simplesmente acontece na sua vida sem que você tenha tido qualquer anseio em relação a isso. Então é muito importante salientar, pelo menos na minha opinião, que sorte ou azar existem. Acontecimentos bons e acontecimentos ruins fazem parte da nossa vida. Mas uma coisa muito importante que tem que salientar, principalmente em relação a acontecimentos ruins, é que, como diz aquela velha frase, né, aquela velha máxima, Deus não dá uma cruz maior do que aquela que você pode carregar. Então o universo, ele nunca vai te propor uma situação que você não está devidamente preparado. Situações ruins acontecem, sim, nós não vivemos num mundo cor-de-rosa, de mil maravilhas, nós vivemos num mundo de expiação, num mundo de caos, então situações ruins vão acontecer. Mas a sua atitude em relação a essa situação ruim é o que vai determinar a sua essência. Então aconteceu algo ruim, para, pensa e age. Para, pensa e vibra. Para, pensa e ora. Porque esse conjunto dessas condições é que vai trazer sucesso em todas as suas empreitadas, seja em situações boas ou situações ruins. E a vida é assim, a vida é feita de surpresas. O que seria da vida se não fosse surpresas? O que seria da vida se fosse só aquela calmaria, só aquela coisa insossa, só aquela coisa vai, sem progresso efetivo, sem a luta, sem a conquista? O que seria da vida, né? E nisso, entre esses fatores, sorte ou azar também são condições que contribuem para a nossa evolução, pois nada no universo ocorre por acaso. Nesses 10% dessas situações que a gente pode colocar como simplesmente sorte ou azar, você pode ter certeza que nada disso aconteceu por acaso. Se você está numa situação, sei lá, qualquer situação, e aconteceu um evento, que seja bom ou ruim, que seja um evento de sorte ou um evento de azar, você pode ter certeza de uma coisa: isto não foi por acaso. O universo não age pelo mero acaso. Se uma folha minúscula caiu de uma árvore no meio da selva amazônica, é porque teve um propósito para isso. Se você tropeçou na rua, é porque teve um propósito para isso. Tudo tem um propósito. Nada no mundo é por acaso. A gente não pode citar que o acaso simplesmente existe, né? A gente chama acaso aquilo que a gente não pode explicar conscientemente. Mas, no meu modo de ver, o simples acaso não existe, pois tudo tem um propósito. E o antagônico de acaso chama-se propósito. Então, assim, tudo que acontece na sua vida tem um propósito. E esse propósito pode ser um propósito bom, pode ser um propósito ruim. E mesmo que seja um propósito ruim, qual o propósito disso? Seria uma lição? Seria uma evolução? Seria um processo kármico? O que seria que levou a essa consequência ruim que você teve na sua vida? Dezenas de fatores são explicados, são explicáveis em relação a isso. Então para e pensa, por que aconteceu isso? Qual vai ser minha atitude agora em relação a isso? Né? Para que você possa crescer, para que você possa evoluir, para que você possa prosperar, para que você possa lutar em prol de alguma coisa que vai te fazer crescer. Então olha só a importância disso tudo na sua vida. Isso a gente pode colocar como sorte ou azar. Eu quero dar um exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa que ganhou na loteria. Ela ganhou na loteria.
É sorte? É sorte sim. Ela teve sorte. Mas para isso, ela precisou tomar atitudes anteriores que levaram a esse resultado. Ela ganhou na loteria, o bilhete dela, entre milhões de bilhetes que estavam distribuídos pelo Brasil todo, o bilhete dela foi sorteado. Olha só, sorteado. Sorteado. O bilhete dela foi sorteado, mas por quê? Simplesmente porque ela jogou. Ela foi até a casa lotérica, foi até a banca do bicho, foi sei lá onde. Vamos supor um exemplo mais simples. Foi até a casa lotérica, jogou e os números dela foram sorteados. Ela teve sorte? Sim, ela teve sorte. Mas para que essa sorte ocorresse, ela precisou agir. E qual foi a ação? Jogou. E quando você joga, você acredita, tá? Porque se você não acreditasse, você não jogava. Quando você joga, você acredita que vai dar certo. Centenas de vezes nunca dá certo, mas existe aquela possibilidade de dar certo. E quando dá certo, é porque você teve sorte. Mas para você ter sorte, você precisou ter atitude. Então olha só aquilo que eles dizem, né, as pessoas, que eu faço a minha própria sorte. Nisso elas estão 90% corretas, né? Então assim, quer ter sorte? Faça por merecer. Não é verdade? Vou repetir. Quer ter sorte? Faça por merecer. Mas lembre-se da frase de Ayrton Senna: somos insignificantes. A qualquer momento tudo pode mudar. E o que seria isso? É aqueles 10%, né, que as pessoas não estão corretas sobre o eu faço a minha própria sorte. Pois pode ter um evento externo e alheio aos seus anseios, aos seus objetivos, que pode mudar tudo na sua vida. Para melhor ou para pior. Nunca se sabe, né? Essa é a lei da permissão, a gente pode chamar assim. Não vou entrar nesse mérito agora. Então, resumindo, os fatores sorte e azar existem sim. Eles vêm com um propósito na sua vida, nada vem com um propósito, mas eles existem. Você pode ter sorte na sua vida, você pode ter azar na sua vida, e você pode ter as consequências das suas atitudes. Né? Que no conceito mais amplo a gente pode chamar de sorte ou azar, ou pode, conforme disse o Ayrton Senna, a qualquer momento tudo pode mudar sem que você tenha qualquer programação em relação a isso. Você está aqui, simplesmente está aqui, sem que você tenha programado essa guinada que deu a sua vida, né? Pois somos insignificantes dentro de um contexto, mas somos muito poderosos dentro do contexto do universo. Somos centelhas divinas. Lembre-se disso, nós somos centelha divina e nós co-criamos a nossa realidade. Seus pensamentos têm força, seus pensamentos têm forma, seus pensamentos têm poder. Então vibra para o universo com emoção e você vai ter tudo aquilo que você almeja na sua vida. Tá ok? Então era isso. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Gratidão. Ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.